Opa, estou falando com você que vai ver essa live depois, que vai ficar gravada. Eu convido você a ficar até o final dessa live e se você curtir, você compartilha esse vídeo, essa live com mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os 7 segredos que não te contaram sobre a coluna. Então, se você gostou do conteúdo, fica até o final e depois compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Bem, eu sou a Renata Firme, eu trabalho com movimento há mais de 10 anos, sou profissional do movimento e convido você hoje a participar dessa live, a convidar, a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que estejam precisando, pessoas que sentem dor e que precisam receber esse conteúdo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 7 segredos que não te contaram sobre a coluna. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esses 7 segredos da coluna. Então, se você gostar do conteúdo, é só você passar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Vou falar para você os 7 segredos que não te contaram e que você aprendeu sobre a coluna, né? Então, quando você aprende, nós adquirimos crenças por aprender certas coisas e acreditar em algumas coisas que acabam fazendo com que a gente modele o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento, ele está ligado diretamente, está relacionado diretamente com o que você aprendeu. Então, você aprendeu várias coisas sobre a coluna, né? Várias coisas fizeram com que você tenha comportamento sobre a coluna devido a tudo aquilo que você foi acreditando, aprendendo no decorrer da sua vida, desde a infância até o dia de hoje. Então, isso nós chamamos de crenças, né? Então, quanto que é importante você, eu falar sobre esses segredos da coluna, você entender melhor sobre a sua coluna, para que você possa enfrentar, isso nós chamamos de enfrentamento ativo. Por quê? Quando você tem um enfrentamento sobre algo que você acredita que seja uma verdade para você, você vai ter condições de poder ter estratégias diferentes daquilo que você acredita. Então, o quanto que é importante, né? Nós aprendemos várias coisas sobre a coluna, comportamentos sobre a coluna, né? Crenças que você acredita sobre a coluna, acredita que sejam coisas, verdades que só acabam sendo verdades para você. E essas verdades acabam que você tenha comportamentos em função dessas verdades. Então, eu contar para você sobre esses segredos da coluna é importante para que você tenha um novo tipo de comportamento, mas para quê? Por que você tem que ter um novo comportamento? Pessoas que sentem dor na lombar, elas acabam desenvolvendo comportamentos mal adaptativos, né? Então, o que são comportamentos mal adaptativos? Quando você acaba acreditando em algo, o seu movimento ou a sua forma de se sentar, de dormir, o seu dia a dia, ele é moldado por esses comportamentos. No início de uma experiência de dor, ou você sentiu uma dor na lombar, quando você tem um comportamento mal adaptativo, no início esse comportamento, ele é necessário. Então, é um comportamento que é necessário para te proteger, né? Só que com o passar do tempo, esse comportamento, no seu corpo, ele vai ser um comportamento mal adaptativo. Por quê? É um comportamento que você não precisava mais ter e você acaba tendo esse comportamento ao longo do tempo e esse comportamento acaba te prejudicando. Isso tudo por quê? Por que esse comportamento mal adaptativo pode te prejudicar? Que à medida que você priva-se de algum, e nós sabemos que a dor lombar, ela é uma das doenças que mais incapacita, então faz com que uma grande população, uma grande quantidade de pessoas, elas tenham incapacidade. Quando eu falo de incapacidade, é tanto no trabalho, incapacidade no seu dia a dia, você deixa de se movimentar, você deixa de fazer coisas que você gosta, você sente medo de ir ao trabalho, então você acaba sentindo medo. Nós chamamos isso também de catastrofização. E o medo que você acaba adquirindo
em função das crenças que você acredita sobre a sua coluna. Então, o quanto que é importante você conhecer, o que a gente chama isso aí de educação em dor, né? A gente falar isso para as pessoas. Eu, como profissional da saúde, como os meus colegas de profissão também, profissional de movimento, é importante passar essa segurança para as pessoas, para que elas tenham condições de enfrentar no seu dia a dia e ter comportamentos diferentes, ela esteja preparada para o movimento, ela acredite, ela não sinta medo de se movimentar, ela acredite que ela pode pensar de forma diferente. E não é apenas eu falar com você que você tem que pensar diferente, porque é algo que você vem ao longo da vida acreditando aquilo como se fosse uma verdade para você, né? Que são as nossas crenças. Então, eu não adianta falar para você que a sua coluna é forte, sendo que você não experiencia isso no seu dia a dia. Então, o quanto que é importante você experienciar, né? Você se dá essa oportunidade. Hoje você não consegue fletir, mas busca fletir seu tronco de forma diferente. Então, quando a gente fala de enfrentamento da dor, quando você tem uma experiência de dor, na verdade é você ter essa coragem, você sentir segurança naquilo que você aprendeu, naquilo que você aprende hoje, para você ter um comportamento diferente, né? E isso tudo por quê, né, Renata? Porque a gente tem que ter esse comportamento diferente. Quando a pessoa tem uma crise de dor na lombar, uma crise aguda, você tem um episódio de dor, os estudos mostram para nós que a maioria das pessoas acabam se tornando em doenças, uma dor lombar crônica. O que é uma dor lombar crônica? A partir de 3 meses, você sentiu um episódio de dor e essa dor ela persiste. Hoje a gente nem chama mais de crônica, a gente chama de dor lombar persistente. Então a dor lombar persistente é aquela que continua com você há mais de 3 meses. A dor lombar ela tem a sua história natural, de você ter a sua experiência de dor e na verdade ela ir embora, ela passar. Estudos mostram até que se você não fizer nada, esse período de recuperação do seu corpo, você não vai sentir mais dor. Mas em função desses comportamentos mal adaptativos, em função das suas crenças, do que você aprendeu, do que você sabe sobre a sua coluna, que você acredita hoje ser verdade, isso tudo faz com que você possa se tornar um paciente crônico, ter uma dor persistente e uma dor que possa te acompanhar por muitos anos de vida. Então, quanto que é importante esse conteúdo que eu vou passar para você hoje, quanto que é importante para você enfrentar a sua dor. Quando você enfrenta com segurança, você vai ter condições de poder sair desse quadro agudo, né? E não se tornar uma dor persistente, né? Uma dor crônica. Então, esse é o nosso objetivo maior, a gente entender esses 7 segredos sobre a coluna. Tem vários, são várias coisas que nós acreditamos sobre a dor. Mas hoje eu vou conversar um pouquinho para que devagar você possa, digamos que, virar sobre a questão da dor, da gente desvincular da lesão, de entender a dor apenas por uma lesão, que era um modelo biológico. Nós já falamos também, já falei a questão multifatorial, então tudo o nosso cérebro ele interpreta como uma forma de dor, uma forma de proteção para o seu corpo. Na verdade, o sistema de dor, ele foi criado, ele é criado para funcionar bem, né? Então, você tem a dor, o processo natural da doença, você vai sentir dor, mas ele vai entender e vai passar esse processo natural. Ele não passa e tem tendência a se tornar um processo persistente e a uma coisa crônica, uma dor crônica, se você interpretar dessa forma, o seu cérebro continua interpretando como dor, né? Então vão chegar informações, a gente chama isso aí de inputs que chegam para o cérebro. Então essas informações chegam até o seu cérebro e ele vai te devolver de forma de dor. Então quando não funciona bem esse sistema de dor, que faz com que se torne uma dor persistente, né? Algo de errado está acontecendo no seu corpo. Então, nada mais é do que você virar a chave, né, do seu corpo, virar a chave da sua mente, você entender, pensar de forma diferente para que você tenha estratégias ativas
Eu falo tanto da questão de você ser uma pessoa ativa quando você tem uma experiência de dor. O quanto que é importante você ser ativa e não depender apenas de profissionais, depender de tratamentos, porque quando você não age como uma pessoa ativa no seu processo, a tendência de você não se recuperar é grande. A minha convidada tá passando toda hora, né, minha convidada? Mas vamos lá. Então eu falei da importância desse conteúdo para você. Então vamos entender esses 7 segredos que eu achei mais importantes para estar falando com vocês hoje. A dor, a gente enxerga a dor como sempre algo ruim, mas nós sabemos que tem pessoas que nascem sem sentir dor, né? Então essas pessoas que não sentem dor, a probabilidade delas morrerem mais cedo é maior. Por quê? A dor nada mais é como um alerta, uma proteção para o seu corpo. Então quando você não tem essa proteção, você se machucar vai ser mais, a probabilidade é maior. Então a dor na verdade é como uma proteção, mas como é uma experiência ruim, é uma experiência dolorosa, a gente acaba enxergando a dor sempre como algo ruim, como algo, na verdade, como uma penalidade para o nosso corpo, né? E se enxergássemos, por isso que hoje se usa tanto a educação em dor como estratégia para você entender, é que você entende que ela é algo que é favorável para você, é benéfica para você entender que tem alguma coisa no seu sistema de alarme que não está funcionando bem. E esse sistema de alarme, o que não está funcionando bem, nós sabemos que são multifatores, né? Não é apenas uma causa. Então, às vezes, nós colocamos a causa em apenas um elemento, né? E não existe um elemento para você sentir dor. Na verdade, são vários fatores. Então, ela é algo benéfico, então não é sempre como algo ruim. Enxergue como algo que está te alarmando, está te alertando que algo de errado está acontecendo no seu corpo, né? Segundo segredo, tratamento passivo, né? Então, hoje a gente, os nossos estudos, o que a gente vem acompanhando assim de mais recente para dor lombar, não é apenas a pessoa confiar em tratamentos em que ela recebe. Então, quanto que é importante você enfrentar o enfrentamento ativo no seu processo de dor, né? Você não ser passiva, você não deitar, receber apenas, não vou desmerecer os outros tratamentos, porque cada um tem o seu momento, né? Tem o seu momento de aplicação, tem o seu momento de benefício. Mas quando a pessoa ela age no seu tratamento, ela na verdade é o ator principal, né? Você precisa, na verdade, estar à frente do seu tratamento. Quanto que é importante você entender que o tratamento ativo, você ser ativa no seu processo é importante para que essa experiência vá embora, né? E para que se torne, na verdade, um estilo de vida, não apenas pensando na experiência, mas que você carregue por longo da sua vida. Na verdade, nós somos feitos para nos movimentar, né? Então, por que é tão importante o movimento, né? As estratégias ativas, o movimento, o exercício na sua vida? Nada mais é do que você produzir os seus remédios naturais que vêm por dentro e você ter a sua própria cura. E quando eu falo assim, não estou falando que você tem que sair fazendo qualquer tipo de movimento, né? Dependendo da fase da dor, isso aí é respeitando a característica de cada pessoa. Então, não é algo também aleatório, né? É a pessoa respeitar os limites do corpo, as preferências direcionais de quando você está sentindo dor, o momento da dor também tem que ser respeitado, aquilo que você consegue fazer naquele momento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, falamos do segundo segredo, de você ser ativa, né? Terceiro, Renata, eu só posso voltar a fazer algo hoje, depois que minha dor sarar completamente, quando eu estiver completamente curada, né? E se eu te falar que você pode sempre sentir dor, né? Uma das estratégias também é a pessoa entender que você pode sentir dor,
mas terão momentos em que você não vai sentir, terão momentos em que ela vai estar com um grau menor de dor. Pode ser que você passe a conviver e a ter estratégias para que você consiga conviver com a dor. Consiga em alguns momentos aliviar, você ter estratégias realmente. Então, esperar desaparecer não é estratégia correta, digamos que não é estratégia você pensar, você ter essa crença que você só pode fazer algo a partir do momento que você estiver totalmente curada. Eu falo muito da estratégia do repouso ativo. Se você hoje consegue se levantar, dar alguns passos, se você hoje consegue pegar algo do chão de forma diferente que você fazia, mas que você naquele momento consiga fazer, já é uma estratégia, uma forma de pensar diferente. Uma forma de pensar que você não precisa estar 100% curada para você começar a fazer algo. Aí vem as estratégias do movimento de forma evolutiva, né, de forma gradativa, para que seu corpo vai se habituando e você evoluindo a dosagem do seu movimento. O quanto que é importante. Quarto segredo que é importante, então são segredos que são revelados para que você pense de forma diferente. E não se cobrar tanto, porque é algo que você aprendeu e que só ao longo do tempo de você, quando você sentir, que você vai conseguir ter essa estratégia de ir mudando aos poucos. A questão, falamos do terceiro, de desaparecer. O quarto, que a dor, qualquer tipo de atividade, ela faz com que sua dor aumente. Quantas pessoas que deixam de retornar ao trabalho por achar que a dor ela vai aumentar? Quantas pessoas que deixam de fazer suas tarefas de casa com a crença de que se fizer o movimento, a dor vai aumentar? Então, fazer aos poucos e retornar aos poucos, adaptar é uma opção que você pode ter. Então, o repouso e não fazer não é uma estratégia correta para você. Não seria a melhor estratégia. Quinto segredo, a questão do exame de imagem, né? Quantos exames, quantos gastos com a saúde pública se é feito? Qualquer dor que você sinta, faz um exame de imagem. E o exame de imagem, na verdade, ela não vai estar te mostrando por quê. Pessoas que têm, é normal, digamos que é normal, até de acordo com a idade, você tem um padrão, na verdade, considerado normal para o seu exame de imagem. Então, todos nós vamos ter alterações. Então, a forma como isso é passado para você, às vezes, te assusta, né? Você fica com medo, poxa, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho uma degeneração. Então, quanto que essa crença de pensar no seu exame de imagem pode te deixar com medo e insegura. Insegura para o movimento, insegura para se divertir, insegura nas tarefas de casa, insegura para retornar ao trabalho, insegura para pegar um peso, insegura para se dobrar. E cada vez mais o seu corpo ele vai ficando mais tenso, mais limitado. Aí vem a questão do comportamento mal adaptativo. Você acaba se travando em alguns momentos em função dessa crença, em função de como foi lhe passado, em função do seu exame de imagem. De você acreditar que porque você tem uma operação seja algo sério, né? Seja algo muito ruim, algo muito grave. Então essa crença que você tem sobre o exame de imagem, pessoas que têm alterações não têm dor, mas você também pode ter alterações com dor, porque a dor, como eu falei, ela não está relacionada só à lesão. Então, quanto que é importante você entender seu exame de imagem? Não entender, na verdade, é você saber que mesmo com alteração você pode não sentir dor. Tudo em nós envelhece, né? Nós temos o processo de envelhecimento normal do nosso corpo. Nossa pele envelhece, nossa resistência diminui com o tempo. Então, todo o nosso corpo, ele vai diminuindo a sua capacidade ao longo do tempo. E as degenerações, elas é um processo natural do corpo aparecer. Então, você entender que nem tudo que está ali no exame de imagem corresponde à sua clínica. O que está ali no exame de imagem não corresponde à sua capacidade funcional, né? Do que você é capaz de fazer, apenas restrito ao que está ali naquela imagem. Sexto segredo,
Posição correta. Quantas pessoas que eu pergunto assim, você sente dor na lombar? Sinto, por causa... Qual o motivo que você acredita que seja a sua dor? Ah, porque eu passo muito tempo sentada. Eu passo muito tempo sentada, então por isso eu não sento corretamente, né? Eu não sento corretamente, então por isso eu sinto dor. E é um segredo para contar para vocês. Não existe uma posição correta, na verdade, né? Hoje se tem uma nova linguagem sobre isso aí, sobre a posição correta de você sentar. Na verdade, a posição correta sempre é a próxima posição. Nenhum corpo ele sustenta uma mesma posição por longas horas. Nenhum corpo, nenhuma musculatura, ela vai sustentar o seu corpo na mesma posição. Então não adianta eu te falar, sentar com crescimento axial, ombros encaixados, cervical alongada, posição correta do bumbum. Você não consegue sustentar isso. Por quanto tempo você consegue sustentar isso? Será que você vai virar um robô e vai conseguir ter essa postura por quanto tempo? Então a posição correta hoje, até a questão ergonômica no trabalho, nós temos uma outra linguagem para isso aí. Evidências mostram que o mais correto, o mais saudável para o seu corpo é sempre você mudar a posição, você fazer descansos, você fazer pausas, senta, cruza a perna, muda a posição, vira de ladinho, pode sentar desleixada, depois volta. Então não existe uma posição correta para você sentar no seu trabalho, para você descansar. Então a posição é a posição mais confortável e sempre a próxima posição, sempre a próxima postura, né, de sentar. Sétima, estamos acabando, tá? Nosso sétimo segredo, posição correta para dormir. Quantas imagens na internet que nós vimos lá, deita de ladinho, põe o travesseiro, altura do pescoço, entre as pernas, tá o colchão. Quantas pessoas se gastam caro em colchão, né? Tem colchão aí de 20, 30 mil reais que vai fazer, que promete. Nós sabemos que a indústria da saúde é uma indústria que tanto se ganha dinheiro, e, na verdade, tanto se vende errado. E como a gente tem crenças, nós acreditamos em várias coisas serem verdades, acaba que nós compramos essas verdades como verdades absolutas e acabamos usando, né, sem ter comprovações. Então não existe uma posição correta. A posição correta para você dormir é a posição mais confortável para você. Não estou falando que você tenha que dormir desconfortável e que tem que ser o pior colchão. O melhor colchão é aquele que você se sinta mais confortável, aquele colchão que você consiga dormir melhor. E então a posição correta para dormir é a posição mais confortável para você. E é óbvio que você vai mudar de posição, por acaso você vai conseguir dormir numa posição e acordar com a mesma posição. Ninguém consegue fazer isso, né? Você se movimenta durante a noite. Então a posição mais correta para você dormir é a posição mais confortável, né? Na verdade, que você se sinta mais relaxada, que o colchão seja mais adequado para você. Que o colchão esteja adequado, aquele colchão que você mais gosta. Pessoas têm preferências por mais macio, mais duro. Então depende de você. Quanto que isso é importante para você, de você também analisar o seu dia. Então eu falei a questão de você pensar tanto forma de sentar, porque nós trabalhamos, nós passamos muito tempo sentado, então você ter essa estratégia, você ter a estratégia da experiência, de pensar se ela é ruim, a estratégia de você ser ativa, de você começar uma atividade mesmo com dor, né? De você entender que você pode fazer as coisas, mas saber dosar, porque quando geralmente a pessoa que tem dor na lombar, ela vai ter dias bons e ruins, a sua experiência de dor também, né? É uma experiência ruim. Então você saber dosar é para que você não use muito o seu corpo, né? Chamamos de hiperatividade, você na verdade, você usar demais e sentir cansaço demais, né? Você acelerar muito, porque você está bem, você quer fazer tudo de uma vez. Então esses 7 segredos, o quanto que eles são importantes para você saber sobre a sua coluna. E temos vários, né? Podemos conversar por longas horas,
muito assunto para conversar com vocês sobre você entender melhor a sua coluna, que é algo tão importante e algo que incapacita tanto, né? Incapacita para o trabalho, incapacita para você ter uma disposição, incapacita para você não sentir cansaço, em função daquilo que você acredita, em função dos seus comportamentos, em função daquilo que você acredita ser uma verdade para você. E uma história para contar para vocês, acompanhei uma pessoa bem próxima, onde ela sentiu um episódio de dor, seus exames de imagem tinham alterações, mas era uma dor localizada, não teve radiação para as pernas, não sentiu falta de força. E essa pessoa que eu acompanhei, então podemos dizer que é uma dor lombar não específica, né? É multifatorial, mas ela entendeu o seu processo. O que ela entendeu? Ela respeitou o seu período, a sua história natural de dor, ela respeitou o que ela conseguia fazer nesses momentos, quais os exercícios, com dificuldade para se mexer no início, mas aos poucos o que foi fazendo? Ela foi usando estratégias, mínimos movimentos, escolhendo os exercícios direcionais que conseguia fazer no momento, estratégias de respiração, estratégias para que ela conseguisse relaxar o seu tronco, e aos poucos, o que aconteceu? Ela foi acreditando na capacidade que ela tinha de se melhorar, a capacidade que tinha de sair dessa condição. E ótimo que não se tornou uma dor lombar crônica. Hoje consegue cuidar do seu jardim, consegue cuidar da sua casa, tem as suas limitações com a idade, né? Porque o seu corpo, na verdade, ele responde aquilo que você fez por ele ao longo da vida. Então, se ao longo da vida você não fez, você vai ter limitações para algumas coisas, né? Mas não significa que você precisa sentir dor. Então, ela conseguiu, seus sinais e sintomas, eles diminuíram e ela conseguiu entender que não é algo sério, que ia passar, voltou a fazer a sua atividade e hoje consegue ser ativa, consegue não sentir dor, né, e entender que era um episódio natural, era um episódio de dor e que tinha história natural e que isso ia passar. Então, quando você enfrenta dessa forma, a tendência que você tem de não se desenvolver uma dor lombar persistente é enorme, né? E quantas pessoas se perdem nesse meio desse caminho e acaba se tornando uma dor lombar persistente, né? Quanta incapacidade em função de não entender, de não virar essa chave na nossa vida. E então é um erro que você pode cometer, os erros que podem ser cometidos pelas pessoas em não entender esses segredos que são tão importantes. E quando você não entende o segredo de entender sobre a sua coluna, o quanto que é importante você entender essa parte do seu corpo, que ela foi criada para te sustentar, é uma parte do seu corpo forte, é a parte do seu corpo que você consegue se movimentar livremente, que à medida com o tempo você acaba deixando de fazer determinados movimentos pelo aquilo que você acredita, em função das suas crenças, né? Então você pode errar, e quanto que esse erro pode ser crucial para o resto da sua vida, quando você não entende sobre a sua coluna, né? De você entender o que ela é capaz de fazer, o que você é capaz de fazer por ela, né? Como que ela está interligada a todos os outros sistemas, como que o seu corpo ele se interrelaciona. Eu falo também a parte mental, né? Que os fatores também não é só o fator biomédico. A gente tem que olhar os fatores psicossociais que envolvem no processo de dor. Então, você entender isso, você não cometer esse erro sobre a sua coluna é importante para que você tenha estratégias ativas, para que você seja ativo na sua história, né? Na verdade, é você ser ativo na sua história. E o passo a passo que eu ensino para vocês é confrontar, né? Confrontar suas crenças. O que você acredita hoje? Será que quando você tem um episódio de dor hoje, como que você age, como você pensa sobre a sua dor? Será que essas crenças, elas vêm atreladas na sua vida, te moldam, na verdade, o seu comportamento em função dessas crenças?
Então, quando você confronta as suas crenças, confronta os seus comportamentos, a forma como você movimenta, será que hoje ela está sendo moldada por aquilo que você acredita, de não ser capaz de fazer? Porque é isso que acontece, né? Quando você acredita que você não é capaz, você não faz, né? Você tem medo, né? E isso aí tem algo bem interessante para falar para vocês, a gente tem um ciclo vicioso, porque a dor músculo-esquelética, a dor lombar é uma dor músculo-esquelética, né? Você sente dor na musculatura, né? E o que acontece? Você sentiu a dor, você vai prejudicar seu sono, você vai dormir ruim, você vai diminuir a quantidade de atividade física, você já tem uma dieta pobre, uma dieta que não te ajuda a melhorar a parte inflamatória. Então, sentiu dor, altera sono, altera atividade física. Aí você vai ficar estressada, vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada em função da dor. Porque a dor ela assusta, você pensa que é algo sério. Então vem o estresse, vem a preocupação, você passa a se movimentar de forma mais travada. Então seus movimentos, eles não serão movimentos livres, você vai pensar para se movimentar, a pessoa ela cria um ritual para se movimentar. Então, quando você se trava, a tendência é o quê? Da musculatura, ela se contrair mais, então com a contração você vai ficar mais estressada, vai vir a contratura e você vai sentir mais dor. Sentiu mais dor, vai aumentar a dor, volta para o que mais? Qual o ciclo que vai retornar? Vai retornar a dor musculoesquelética. Na verdade, você vai ficar presa a esse ciclo. Por quê? Em função das suas crenças, isso pensando a curto prazo, né? Esse ciclo é a curto prazo. Então, você fica presa a esse ciclo se você não tiver estratégias. Então, confrontar as estratégias é um passo a passo que você pode seguir para que você saia, você tenha recursos para poder sair desse ciclo vicioso. E não simplesmente você ir aumentando a dor, mas encontrar estratégias para você aliviar e estratégias para você conviver de forma melhor, né? Conviver com a dor de forma que você tenha estratégias para ter uma vida melhor. E não apenas vivendo em função da dor, né? Mas que você é capaz de fazer. Isso é bem interessante e bacana de pensar assim. Você é capaz de fazer mesmo com dor outras coisas, né? Fazer coisas, não é nem outras coisas. Você é capaz de fazer mesmo com dor. Então, o confrontar crenças é muito importante. E confrontar crenças não é só para dor, né? Na nossa vida, o quanto que é importante nós confrontarmos o que a gente pensa hoje, né? De pensar lá na frente, né? Do que nós somos capazes de fazer. Pessoal, eu espero ter contribuído no dia de vocês. Eu quero agradecer a todos que ficaram na live. Que esse conteúdo ele seja significativo para você, que sirva no seu dia a dia, que você possa confrontar suas crenças sobre a coluna, que você possa entender melhor cada vez mais sobre a sua coluna. E Kênia, você possa confrontar isso, que você possa ter uma vida de mais valor para você. Eu tenho meu canal no YouTube. Eu tenho dicas no YouTube, tenho dicas no Instagram, onde eu falo sobre dor lombar mesmo. Meu universo é o universo da dor lombar, para que eu possa cada vez mais fazer diferença em sua vida, que você possa entender mais sobre a lombar. Então acompanhe, eu tenho dicas de exercício, entra na minha bio, eu tenho aula gratuita para que você possa transformar a sua rotina numa rotina mais leve. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Foi um prazer estar com vocês. E um ótimo fim de noite para vocês. E aproveitem, coloquem em prática, confronte, pense o que você tá fazendo hoje com o seu corpo, quais movimentos você tem que fazer em função daquilo que você acredita. E eu desejo a todos uma boa noite.